maternidade traz uma maturidade que muitas mulheres não estão esperando. Porque ela desconstrói quem você era antes de viver esse processo profundo de transformação. Esse é um vídeo para você que, assim como eu, é mãe. E eu quero trazer uma visão de mundo diante da maternidade e da gestação que talvez você ainda nem tenha pensado. Nesses 25 anos de carreira, cuidando de mulheres, quando ainda eu nem sabia o que eu queria ser quando crescesse, eu fui aprendendo na prática a ler o que estava por trás das falas, do corpo e da estrutura que envolvia essa mulher. E a maternidade, ela traz uma maturidade que muitas mulheres não estão esperando, porque ela desconstrói quem você era antes de viver esse processo profundo de transformação. E é um caminho, uma estrada, que quando você entra, ela te transforma. Não tem como voltar a ser o que você era antes de viver esse processo. Não importa se a maternidade acessou o teu corpo e a tua consciência por alguns dias, você já é mãe. E essa é uma teoria minha, que eu aprendi na prática. E não é, talvez, embasada por algumas pesquisas científicas, mas é embasada pelo que eu conheço e aprendi, lendo, ouvindo e sentindo mulheres. A maternidade, quando chega, ela te traz e te permite a ocupar um lugar que antes você nunca imaginou ocupar. É como se ela te coroasse, te premiasse com uma medalha. E o significado dessa medalha é: hoje eu abro mão do meu corpo, da minha mente, e tive a coragem de me colocar a serviço de Deus para gerar outro ser humano. Eu acho que muita gente não tem noção desse ponto de vista em relação ao gestar um filho, mas é o ato mais sagrado, é o que mais aproxima uma mulher de Deus. Orar, rezar, se conectar é muito profundo e genuíno, mas nada se compara ao processo diário de transformação que a maternidade e a gestação traz na vida da mulher. E um dos erros que eu percebo ao longo dessa jornada é o fato da mulher se preparar para o parto. Mas, na verdade, o ponto de vista aqui é muito mais amplo. Não é só um estado de mulher para mãe que vai ser alterado. Todo o seu campo de vida, todo o seu corpo, seu emocional vai entrar num processo de grande mudança. E esse processo você pode viver de duas formas. Ou olhando ele como um milagre, como um presente, como algo que vai mudar significativamente quem você veio para ser no mundo, ou pelo lado do peso, da dor, do perder, do saturar, do pesar. E não trago aqui a intenção de fazer você viver a maternidade como uma propaganda de margarina da televisão, mas com a intenção de fazer você olhar para dentro e ancorar dentro de si um novo olhar sobre essa questão. Porque já que é uma estrada que você não tem como voltar atrás, por que não, então, vivê-la no ápice da sua integridade como o espírito, olhando para o bom, olhando para o belo, olhando para o que eu tenho que aprender com essa situação difícil, como eu estou ganhando mais maturidade, mais experiência nesse processo profundo. Então fica aqui o convite. Olhe a maternidade como algo
transformador. Olhe a maternidade como algo que vai lapidar a sua alma. Eu trago muito a metáfora do diamante. Ele tem um valor muito maior quando ele é lapidado. Quando ele vai ser colocado em um anel de noivado que vai coroar um ritual de mudança de vida de alguém. E a maternidade, quando recebe este título, essa coroa, quando ela é vista com esses óculos, ela também tem o mesmo processo do diamante. Ela aumenta o seu valor percebido em relação à vida, em relação ao seu casamento, em relação ao seu propósito de vida, ao seu lugar no mundo. Então, se você está gostando desse assunto, se fez sentido para você, curte esse vídeo e se inscreve aqui no canal. Há 25 anos eu, Ana Judith, comecei atendendo mulheres através do toque físico. A fisioterapia e a estética, tenho que honrar a estética aqui, me fizeram olhar a mulher como corpo. Mas em cada atendimento eu entendi que o corpo e as emoções estão entrelaçados. E não existe corpo sem alma. Um ser humano vivo, uma mulher viva, ela existe ao mesmo tempo nesses dois espaços. Ela é corpo, matéria, e ela também é essência, ela também é espírito. E é sobre isso esse canal. É sobre despertar em você um novo olhar sobre a maternidade. Como profissional de saúde que eu sou, é óbvio que os estudos, a medicina, ela é inegociavelmente valiosa. Mas também trazer a maternidade como essência, como ato, rito de passagem, como propósito de vida, é fundamental. E também não trago aqui a escolha única de viver a maternidade exclusiva. Se isso faz sentido para você, viva esse processo, se entregue profundamente, porque o tempo não volta. Mas, assim como eu, se você escolhe ser mãe, trabalhar, construir uma carreira, faça com seu amor. E dedique-se integralmente a esses momentos com presença. Quando você está no momento de dedicar atenção aos filhos, de viver essa maternidade, mergulhe profundamente nesse processo. Ao mesmo tempo que, ao viver a entrega profissional ou em outras áreas da sua vida, esteja ali presente, consciente, inteira. Porque assim você consegue equilibrar todos os pratos da sua vida, mas cada um no seu tempo. Esse é o meu ponto de vista. Eu tenho 2 braços. Todas nós, mulheres, a maioria, tem essas 2 possibilidades de viver esses 2 estados de vida ao mesmo tempo. Quando você começa a colocar um 3º prato, um 4º prato, um 5º prato, o processo entra em desordem, em desequilíbrio, e você começa a entrar no estado de sofrimento. A sua entrega não vai ser suficiente em nenhum dos aspectos de vida. Por isso que é importante a mulher ter essa consciência de presença no aqui e no agora, enquanto mãe, ou enquanto profissional, enquanto esposa. E é na prática e na implementação da consciência que isso é possível. Ninguém aprende a fazer isso sozinha. A maioria das pessoas que tentam fazer isso sem orientação, sem base, sem organização interna, elas entram em colapso emocional, adoecem o corpo físico, criam relações ou descriam relações, elas destroem muitas vezes o casamento, o trabalho e a própria relação de maternidade. Porque estão estressadas, exaustas, indisponíveis emocionalmente. E aqui fica esse convite. Esteja presente com você. Esteja consciente. Esteja inteira. Eu vou deixar aqui embaixo um link para que você acesse a minha plataforma de desenvolvimento emocional. São áudios curtos para você ouvir ao acordar ou antes de dormir,
para você criar um momento de presença com você mesma e começar a organizar internamente as suas caixinhas emocionais. Então, muito obrigada por me ouvir aqui. Eu espero verdadeiramente que esse vídeo contribua com a sua vida. Essa é a intenção dele. Até o próximo vídeo. Mas antes disso, não esquece de curtir e de se inscrever aqui. Tchau.